E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Ronilson e hoje eu estou aqui para mais uma videoaula. E a gente vai continuar exatamente o assunto da semana passada, que é período entre guerras, regimes totalitários e autoritários. Hoje nós vamos falar sobre o nazismo e vamos continuar falando sobre os regimes autoritários, como é o caso, por exemplo, do salazarismo e também o evento chamado de Guerra Civil Espanhola. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, não perca o vídeo de hoje, beleza? Vamos lá! O nazismo ele vai surgir dentro de um contexto também relacionado à grave crise econômica dentro da Alemanha. A Alemanha vai ser uma das principais acusadas da Primeira Guerra Mundial e, de certa forma, isso vai acabar gerando um contexto de crise econômica generalizada dentro daquele país, que ao longo da década de 20 só vai acabar intensificando a partir de um Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido como Partido Nazista. Ele vai ter sobre a sua liderança um cara chamado Adolf Hitler. Adolf Hitler, para quem não sabe, ele é austríaco e ele vai migrar para a Alemanha no período da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, vai participar da Primeira Guerra Mundial e receber condecorações por conta disso. Adolf Hitler ele vai se sentir injustiçado e, obviamente, ele vai considerar que a Alemanha vai ser uma nação injustiçada dentro da Primeira Guerra Mundial, e isso vai acabar gerando uma ideia de revanche ou um período de vingança por parte de Adolf Hitler, que vai tramar toda uma ideia, todo um plano para se vingar dos países que derrotaram a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Inclusive, não só esses países, mas também as pessoas responsáveis pela queda da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, inclusive o governo e alguns militares que participaram. Qual é o contexto da ascensão do nazismo? O contexto após a Grande Guerra, a Alemanha ela vai enfrentar uma grande crise. E isso vai acabar fortalecendo diversos movimentos, não só socialistas, mas também movimentos que vão acabar gerando, por exemplo, a república dentro da Alemanha. Só que esses movimentos, inclusive a república, a chamada República de Weimar, ela não vai conseguir solucionar os problemas da Alemanha. A Alemanha, após a Primeira Guerra, tinha que pagar indenizações, tinha que resolver os seus problemas internos e a República não estava conseguindo não estava conseguindo solucionar esses problemas. E isso vai acabar gerando uma ideia de mudança dentro da Alemanha. Inclusive, ideia que vai ser levantada pelo Partido Nazista e apoiada por grande parte da população que de fato queria determinadas mudanças dentro da estrutura política. Qual era o grande objetivo do regime nazista? Era recuperar o poder político e os territórios perdidos com a derrota alemã na Grande Guerra. Lembrando, a Alemanha perdeu diversos territórios, entre eles o da Alsácia-Lorena, foi devolvido para a França, e ainda perdeu territórios como, por exemplo, o da Polônia, que havia sido conquistado durante a Primeira Guerra Mundial ainda com a desistência da guerra da Rússia. Ok? E aí, após o final da guerra, a Alemanha teve que devolver esses territórios, de fato. Beleza? Bom, o que vai acontecer? Como que vai ser a ascensão ao poder do Adolf Hitler? Ele vai acabar liderando um grupo chamado de nazista. Eles vão tentar tomar o poder em 1923. Só que ele não vai ter sucesso. Tá? Ele vai ser preso e passa 6 meses na prisão. Durante esse período que ele vai ser preso, inclusive ele vai escrever uma parte, alguns capítulos do seu livro, ou denominado de Bíblia dos Nazistas, tá? Chamado de Mein Kampf. Esse livro era como se fosse um livro de grandes instruções para os nazistas, ideologicamente falando, era como se aquilo que Hitler escreveu deveria ser seguido por todos os alemães, beleza? Bom, após Hitler sair do poder, após Hitler sair da prisão, ele vai organizar o seu partido e em pouco tempo ele vai conseguir grande força na Alemanha por conta das suas ideias radicais, ideias que desejavam fazer da Alemanha uma grande nação. Isso vai acabar gerando por parte da população um desejo de mudança no poder. E isso vai fazer com que ele, aos poucos, e de certa forma, em alguns anos, tivesse ampla participação popular. Como que vai ser a ascensão ao poder de Adolf Hitler? Durante esse período, pós Primeira Guerra Mundial, Adolf Hitler vai se organizar e vai juntar um grupo de pessoas formando um partido chamado de nazista e eles vão tentar tomar o poder em 1923. Só que como nesse período ele não tinha grande apoio, ele vai acabar sendo preso
Tá? E durante esse período de prisão, ele vai inclusive escrever alguns capítulos do seu livro, conhecido como a Bíblia dos Nazistas, chamado de Mein Kampf, ou Minha Luta. Durante esse período, galera, ele vai repensar algumas ideias e, de certa forma, ele vai detalhar algumas estratégias que vão acabar gerando a sua ascensão ao poder. De maneira geral, o Partido Nazista ele vai ganhar grande repercussão por conta das suas ideias radicais, visto que a Alemanha não conseguia dar conta dos problemas sociais, uma república que não dava conta dos problemas relacionados à situação de fome e miséria. O ano de 1929 ele vai ser fundamental porque, além da crise de 1929 dos Estados Unidos, ela também vai influenciar na Europa, inclusive a Alemanha, gerando uma crise ainda mais acentuada. A moeda local ela praticamente não valia nada. Eles usavam para acender fogueira, enfim, ocorreu uma grande inflação dentro da Alemanha. Porém, Hitler vai usar isso como estratégia para conseguir ampliar o seu poder ideológico e, de certa forma, ampliar os seus adeptos. Tanto é que, por conta de grande aglomeração de pessoas no seu partido, Hitler ele vai ser reconhecido e nomeado chanceler pelo presidente Hindenburg em 1933. De certa forma, com a morte do Hindenburg, Hitler ele vai acabar sendo escolhido como o grande Führer da Alemanha, ou também como o grande líder da Alemanha. O que isso significa? Significa dizer que eles não escolheram um novo presidente. Na verdade, eles colocaram Hitler no poder, tá? De maneira que Hitler ele agora detinha todo o poder dentro da Alemanha. Que medidas Hitler vai tomar dentro desse processo do período entre guerras dentro da Alemanha que vão ser importantes para a ascensão desse partido nazista? Nós vamos ter, por exemplo, a implantação do Terceiro Reich, que é o Terceiro Império Alemão, e o fim da República de Weimar. É importante também lembrar que nós vamos ter a criação do Partido Único. Então, o único partido que de fato vai ser permitido dentro da Alemanha vai ser o Partido Nazista. Outro elemento importante dentro dessas questões é a perseguição a grupos opositores e a proibição de greves. Além disso, a criação de uma polícia específica para controlar a população e minimizar os problemas relacionados a greves ou a problemas relacionados a manifestações, que é a criação da Gestapo. E aí também nós vamos ter a criação de alguns órgãos de repressão. Uma característica fundamental do governo de Hitler é a centralização do poder. Então, tudo era concentrado em suas mãos. Então, ele determinava aquilo que deveria ser feito dentro da Alemanha. Tá? Por conta de todos esses fatores, a Alemanha vai romper com o Tratado de Versalhes. Tá? E esse tratado ele vai acabar não servindo muito aos planos dos outros países, porque os Estados Unidos estavam em crise e outras nações também estavam em reconstrução. Então, não havia uma vigilância ou uma fiscalização muito grande em relação ao Tratado de Versalhes para com a Alemanha. Por isso, ela vai conseguir modificar essas estruturas sem que as outras nações de fato interferissem. Como que vai diminuir o desemprego dentro da Alemanha? Da mesma forma que aconteceu dentro da Itália, através de obras públicas. Então, o desenvolvimento de obras públicas vai acabar também trazendo uma diminuição do desemprego. Além, é claro, de um grande incentivo militar por conta das ideias de expansão que Hitler ele tinha durante esse período. Bom, pessoal, um dos pontos mais tristes e, de fato, importantes desse processo de ascensão de regimes totalitários são as ideias antissemitistas. O antissemitismo ele foi uma característica dos governos nazifascistas. Então, não só no nazismo, mas também no fascismo tinha essa ideia antissemitista. Tá bom? O que era essa ideia? Era a ideia de que havia uma superioridade dos povos italiano e alemão sobre outros povos que não tinham descendência pura desses já mencionados. Ou seja, tá? Os nazistas principalmente afirmavam que a raça ariana era a mais desenvolvida e a superioridade dessa raça fazia com que eles de fato tivessem um direito sobre os outros povos, como é o caso, por exemplo, dos povos judeus, dos ciganos, além, é claro, dos povos negros, pessoas com deficiência e entre outros povos como os próprios homossexuais. Eles eram menosprezados dentro dessa sociedade nazista e dessa sociedade alemã durante esse período.
Além dos regimes totalitários que nós falamos anteriormente, no caso do nazismo e o fascismo, nós vamos ter também regimes autoritários que vão surgir no contexto do mundo pós-guerra, do mundo pós-Primeira Guerra Mundial. E eles vão ter algumas características diferentes. Entre elas, eles não vão conseguir eliminar por completo os seus opositores, eles não vão conseguir controlar totalmente os meios de comunicação, e eles também não vão conseguir ter um culto ao líder e uma mobilização social como os outros regimes conseguiram. Isso vai acabar gerando algumas diferenças de contexto de governos em relação ao nazismo e ao fascismo. É o caso, por exemplo, do salazarismo. O que foi o regime salazarista? Ele foi um regime dentro de Portugal, autoritário, que teve início em 1926, após um golpe militar, entrando o poder na figura de Antônio Salazar, que vai assumir o poder. Dentre as medidas tomadas por Antônio Salazar, nós vamos ter, por exemplo, a instalação de uma união nacional como partido único, que ele vai ser legalizado. Ou seja, a ideia do unipartidarismo vai permanecer dentro do salazarismo. Além disso, nós vamos ter a aprovação de uma nova Constituição, que vai dar início a um novo Estado, e esse novo Estado ele vai acabar configurando como um Estado autoritário e que, de certa forma, perseguiria diversos opositores, tá bom? Como, por exemplo, opositores relacionados à esquerda e, inclusive, a censura de alguns meios de comunicação. Lembrando que não vai haver uma total censura, tá? E nem uma total proibição. Isso porque eles não conseguiam controlar totalmente a população, beleza? Além disso, nós vamos ter a criação de uma polícia chamada Polícia Internacional e de Defesa do Estado, que tinha como objetivo controlar a população. Em 1968, Salazar ele vai se afastar do poder, tá? Por conta de problemas de saúde, e Portugal vai se manter nesse regime autoritário até 1974, governo de Marcelo Caetano. Apesar de tudo isso, tá? Esse vai ser um dos maiores regimes durante esse período do chamado entreguerra, tá bom? Além dos movimentos já mencionados acima, nós temos também um movimento chamado de Guerra Civil Espanhola, que vai acontecer entre os anos de 1936 e 1939. Ela vai ser desencadeada após a eleição de um presidente da Frente Popular de características socialistas. Lembrando que os grupos de extrema-direita não queriam nenhum partido ou pessoa socialista no poder. Então eles vão reagir contra a ascensão desse socialismo dentro da Espanha. E eles vão tentar colocar no poder um cara chamado Francisco Franco. Todo esse processo vai gerar uma guerra de mais ou menos 3 anos. Tá? E ao final dessa guerra nós vamos ter a ascensão ao poder do Francisco Franco, em 1939. E durante o seu governo nós vamos ter uma prática muito comum que é o anticomunismo. Além, é claro, dele criar uma base de oposição contra os partidos, né, opositores, e inclusive a criação de um único partido, que é a Falange Espanhola. O processo de governo de Francisco Franco ele tem uma grande ligação com a Igreja Católica, então ele ideologicamente ele vai se apoiar dentro da Igreja Católica. Lembrando que a Igreja Católica ela era contra as ideias dos regimes socialistas. Lembrando que o regime socialista é associado a uma ideia pagã. Então, de certa forma, essa Guerra Civil Espanhola vai ser importante dentro do contexto europeu, também por conta de grande participação dos países como um laboratório, tá, para a Segunda Guerra Mundial. Os países eles vão usar a Espanha e a Guerra Civil Espanhola como uma grande fonte de testes relacionados a armamentos. Inclusive, nós vamos ter, por parte do apoio à extrema-direita, de regimes como o nazismo e o fascismo, e de extrema-esquerda, como é o caso, por exemplo, da União Soviética. Ok? É importante lembrar também que nós temos autores, pintores que vão tentar retratar, de certa forma, esse período. É o caso, por exemplo, de Pablo Picasso, ao desenhar Guernica, um quadro bastante conhecido, né? E que, de certa forma, vai retratar o caos e a catástrofe relacionada a essa Guerra Civil Espanhola. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim desse assunto, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda um comentário aí. Não esqueça de curtir, tá, esse vídeo. Se inscreva aí no canal. Então, até a próxima. Tchau!